Atenção, passageiros! O Porto Express irá efetuar uma paragem para que todos possam descansar. A bordo do episódio Parar para Recarregar, temos Cristina Duberto, estudante da Universidade do Porto, e Virgínia Conceição, investigadora no campo da saúde mental. Vamos ouvir experiências de vida e cruzá-las com conhecimento científico. Aproveitem a pausa, relaxem e juntem-se a esta conversa. Se nos estás a ver e ouvir, chegou o momento de parares para recarregar. Hoje vamos falar de bem-estar e os desafios que frequentar o ensino superior te podem trazer. É difícil equilibrar os dias acelerados e recheados de tarefas, gerir emoções difíceis e estar pronto para ser estudante, trabalhador, familiar, amigo, colega. Sabemos que nesta viagem não é só apanhar o comboio, mas manter-nos firmes durante percursos atribulados. Para falar deste tema, temos connosco duas convidadas muito especiais, a Cristina Duberto e a Virgínia Conceição. A Cristina é estudante do terceiro ano de Ciências da Educação da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e trocou Aveiro pelo Porto depois de um ano sabático para se encontrar. E encontrou-se onde? Na educação, no voluntariado e em tudo que envolva impacto na sociedade. É chefe de escoteiros, membro da Associação de Estudantes e da Associação Já Te Explico. Já passou por vários desafios no seu percurso enquanto estudante e hoje vem exatamente partilhar connosco o que aprendeu neste caminho. Bem-vinda, Cristina. Obrigada. A Virgínia é psicóloga clínica e investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e nos últimos anos tem-se dedicado exatamente a estudar a saúde mental de estudantes universitários. Liderou um estudo aqui em Portugal com mais de 700 estudantes antes e depois da pandemia, aquele período bem difícil. Trabalha em projetos nacionais e europeus sobre bem-estar, literacia em saúde mental e combate ao estigma. Vem trazer-nos dados e dicas sobre como cuidar melhor de nós, com ciência e com empatia. Obrigada, Virgínia, por estar connosco. Obrigada às duas, que bom termos duas convidadas. Tenho a certeza que vai ser uma viagem bem interessante. Obrigada por estarem connosco. Cristina, vou começar por ti. Mudar de cidade, mudar o teu contexto familiar, deixar se calhar amigos para trás. Entrar no ensino superior é uma experiência única, muito enriquecedora, temos muitas oportunidades, mas também pode ser difícil de gerir esta nova realidade. Como é que foi, eu acho que ainda te lembras, porque não foi assim há tanto tempo atrás, como é que foi chegar à Universidade do Porto no primeiro dia? O que é que sentiste? Existiram assim alguns desafios práticos ou emocionais, ou foi assim muito fácil para ti gerir? Olá, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, fico muito grata. E chegar à Faculdade do Porto, chegar à Universidade do Porto, para mim foi um dia maravilhoso, ou seja, eu vinha de um gap year, eu estava muito entusiasmada para viver a experiência universitária que eu já ouvia os meus amigos a falar, e portanto eu lembro-me que foi um dia muito feliz, mas também foi um dia que eu vinha carregadíssima de expectativas, ou seja, havia muitas vozes em mim, de se calhar, por exemplo, a nível social, a dizer que vão ser os melhores anos da tua vida, vais fazer os teus amigos para a vida. A nível académico, do género, tens que ter boas notas para depois entrares no mestrado, tens que ter um bom perfil no LinkedIn, tens que te destacar. E depois, se calhar um bocadinho mais a nível de familiar, do género, tens que fazer os teus amigos no Porto, mas não podes deixar a tua família em Aveiro. E por isso houve assim alguns desafios, tanto a nível de amizades, como a nível académico, como a nível de deixar a minha família para trás. E como é que tu foste lidando com isto? Utilizaste algumas estratégias ao longo de todo o tempo até hoje, não é? Pensando aqui no teu percurso, falavas aí de criar novas amizades, tirar boas notas, gerir isto tudo. Para ti, como é que foi lidar com isto? O que é que tu fizeste para gerir da melhor forma possível estes desafios? Pronto, em termos de lidar com amizades e criar novas amizades, eu percebi desde o início que eu tinha que alongar um bocadinho os meus horizontes. Que eu dei-me com os meus colegas de curso, mas percebi que não eram as pessoas que eu me identificava a 100%, e também está tudo bem se forem as pessoas que vocês que estão a vir se identificarem a 100%, mas eu percebi que se calhar tinha que alargar um bocadinho. E então entrei no associativismo, entrei no voluntariado, e pronto, já era escoteira antes. E na altura também entrei na escalada na FADEUP. Portanto, acho que a nível de amizades foi um bocadinho alargar os horizontes. Depois, a nível académico, foi
colocar um bocadinho menos pressão em mim do que colocava antes, o que não é fácil, mas foi também falar, por exemplo, ajudou-me muito, muito falar com estudantes do ano seguinte e perguntar dicas, perguntar, olhem, para esta unidade curricular, o que é que vocês me aconselham mais? E lá está, em vez de competir e vai existir, e na minha faculdade, por exemplo, no meu curso não existe tanto, mas noutros existe muito competição, mas tentar ir mais pela cooperação com os meus colegas e principalmente com os mais velhos. Falaste nesta questão de falar com os estudantes mais velhos. Foi fácil para ti chegar aos estudantes mais velhos? Porque às vezes sentimos que do primeiro para o segundo ano há muita diferença, não é? Porque as pessoas já estão ambientadas. Foi fácil para ti, se calhar, e eu também disse na apresentação que tu fizeste parte da Associação de Estudantes, também te permitiu talvez estar aqui com estudantes mais velhos. Para ti foi fácil? Assim, na altura, o meu primeiro contacto com estudantes mais velhos foi através da mentoria. Portanto, foi logo ali uma ponte que me facilitou. Mas, na verdade, acabei por não me dar assim tanto com a minha mentora e foi através, por acaso, de um grupo académico que eu estava e que eu percebi assim, tenho que me fazer à vida, tenho que me desenrascar. Portanto, fui ter com os mais velhos e perguntei-lhes dicas. Acho que às vezes é sair um bocadinho da nossa caixa e eles também já estiveram no primeiro ano, eles também sabem o que é estar na nossa posição. Claro. Portanto, e estes grupos que me foste falando, foste para a escalada na FAUDIA, estiveste num grupo académico, foste para a Associação de Estudantes, como é que tu chegaste? Como é que tu entraste? Porque eu imagino e sei, porque também já estive no primeiro ano, que é chegamos a uma faculdade, por mais pequena ou muito maior que seja, que é, ok, isto tem muitas oportunidades, mas eu não sei como bater à porta, não sei o que é que eu me vou identificar, devo experimentar tudo, não devo experimentar nada. Como é que tu fizeste? Pois, eu diria que isso é um dos processos mais complicados e acho que é um processo que eu tive que aprender muito, ou seja, por exemplo, eu comecei com a praxe e comecei por perceber que não me identificava, mas para mim foi muito complicado aceitar para mim própria que não me identificava. E está tudo bem se outras pessoas se identificarem, mas no meu caso foi eu desconstruir a mim própria, se calhar não é a tua coisa. Pronto, depois fui para a Tuna e também gostei muito, só que acabei por perceber que requeria muito tempo. E então que também não dava, porque como já era escoteira. E entretanto, recebi o convite da Associação de Estudantes, que eu acho que depende de faculdade para faculdade, ou seja, no meu caso é por convites, e até foi porque eu falei com estudantes mais velhos que perceberam que eu era interessada, e então o convite surgiu. Por isso, este contacto com estudantes mais velhos facilita, pronto. E acabei por entrar na Associação de Estudantes, e depois a questão do voluntariado. Assim, o que eu fiz foi procurar várias associações e perceber qual é que me identificava mais. E, na verdade, associações de voluntariado no Porto é o que não falta. E nós gostamos de redes sociais, às vezes basta procurar. Basta procurar, por exemplo, dou a dica que no link da Associação de Estudantes da FPCEUP, nós temos lá um livro um livro online com todas as associações de voluntariado que existem, desde animais, explicações, dança, pronto. E depois as pessoas, claro que entramos e também temos que dar o nosso passo do género. Não basta entrar na associação de voluntariado, temos que, se vamos para lá, claro, com o propósito de fazer voluntariado, mas também com o propósito de fazer amigos. Então, temos que, efetivamente, dar-nos com as pessoas e perguntar, porque, na verdade, eu diria que 90% das pessoas que estão numa associação de voluntariado também estão para conhecer pessoas. Claro. Ou seja, é mais uma vez sair da nossa caixinha e ir falar com as pessoas. É um contexto que podemos aproveitar de forma diferente. Eu acho que sem dúvida. Cristina, falaste aqui também da mentoria, que é um serviço muito importante e reconhecido aqui na Universidade do Porto como sendo um suporte grande para estudantes, que também podem procurar mais informações nas redes da Universidade do Porto. E agora vou aqui passar para a Virgínia. Virgínia, falamos aqui de imensos contextos, imensas atividades, grupos, que por acaso a Cristina tentou fazer parte e fez parte. Pertencer ou ingressar nestes grupos pode promover o bem-estar dos estudantes universitários, especialmente, e recorrendo aqui ao caso da Cristina, para aqueles estudantes que vêm, por exemplo, de outras cidades, até de outros países? Agradeço também o convite para estar aqui, muito obrigada, e muito importante poder falar sobre este tema, poder tentar chegar aos estudantes, especialmente aos que estão a chegar ao primeiro ano, um ano de grande vulnerabilidade para o seu bem-estar, para a sua saúde mental, em que muitas
etapas do desenvolvimento se conciliam num só momento e acaba por entrar entram muitas vezes em situações de sintomatologia bastante perigosa, muitas vezes subsindromática, ou seja, não tem critérios para diagnóstico, mas ainda assim a sintomatologia é relevante. Em relação ao que a Cristina partilhou, e que acho que é muito importante que mais estudantes possam partilhar as suas histórias, pois o que é comum a toda a gente que tem algum tipo de sintomatologia é achar que está sozinho e que mais ninguém se sente dessa maneira, e estas partilhas podem fazer toda a diferença. Gostava também de fazer aqui uma ressalva. Vir de fora para estudar no Porto é difícil, mas quem não sai de casa dos pais para ir para a universidade enfrenta também dificuldades muito particulares. Okay. São diferentes, mas são igualmente desafiantes, porque toda a gente que vai para a universidade, quer seja residente no sítio onde está a universidade, quer não seja, tem expectativas criadas sobre a vida académica. Quem vem de fora e pode morar longe dos pais acaba por ter muito mais liberdade. Quem continua a morar em casa dos pais, muitas vezes gera-se aqui alguns conflitos com a família, ou porque chega tarde, maior controle até em relação às notas, maior percepção das expectativas que são colocadas relativamente às notas, e nisso os estudantes da Universidade do Porto têm uma grande desvantagem, pois estamos a falar da universidade que tem as médias mais altas do país. Portanto, os alunos que entram nos cursos da Universidade do Porto vêm com muito boas notas do secundário, não estão habituados a não ter boas notas, e quando chegam à universidade têm que se preparar para essa situação. Em relação às redes sociais, quem é da área metropolitana do Porto ou quem continua a viver em casa dos pais pode ter amigos do secundário, mas muitas vezes são jovens que também já no secundário estavam mais ou menos isolados para poderem investir na média que queriam ter para entrar no ensino superior. Portanto, acabam por começar também do zero quando entram na universidade. Este percurso que a Cristina fez de participar em várias atividades, do associativismo, de facto é muito importante. Há muitos recursos e há também muitas vezes a dificuldade em aceder aos recursos. Esta informação de que está na página da Associação de Estudantes, por exemplo, é desconhecida para alguns estudantes. Depois há outra crença: eu vou para a universidade estudar. Estudar e se calhar participar, vou para a praxe, não vou para a praxe, que é logo um grande problema, um grande dilema que os alunos enfrentam, porque têm a ideia de ser finalista, de vestir um traje também, de serem o doutor da praxe, essas coisas, e acabam depois por entrar numa certa ambivalência sobre participar ou não nessas atividades, e acaba muitas vezes por ser essa a prioridade, mesmo quando não se identificam com ela. E sair de um contexto de praxe é muito difícil para quem já frequentou a praxe. A divulgação de outros serviços, de outros recursos, como os serviços de mentoria, é também muito importante para que os estudantes saibam que têm escolha, que não é só na praxe que vão ter acesso, mas claro, que se quiserem continuar na praxe, que bom, que se divirtam, porque é para isso que existem estas organizações, é para promover a integração social e também promover algum divertimento e algum... Claro. Depois, há muita hesitação em participar em atividades para além destas, sobretudo não académicas, pois os alunos têm medo que comprometam as suas notas e comprometam o seu tempo de estudo e aquilo que têm de fazer, acabando por não recorrer ao voluntariado, até muitas vezes a núcleos dentro da própria comunidade académica, pois ainda há mesmo muito esta crença de que são as notas que vão determinar o seu futuro, quando na verdade são também as experiências que se vão desenvolvendo ao longo da vida e que contribuem para aquilo que é cada vez mais reconhecido, como os soft skills, que também são um grande preditor em termos da empregabilidade futura, mas ainda há muita desinformação sobre o peso das notas, ou a quantidade de estudo, ou as horas que as pessoas devem estar a estudar, ou qual é que é o nível hierárquico que o estudar e o estar só a pensar nas aulas deve ocupar na vida dos estudantes, aumentando a pressão e tornando-os ainda mais vulneráveis ao desenvolvimento destas questões relacionadas com a saúde mental. Parece-me então que isto é um período de transição que pode ser muito rico, não é? Porque estamos a experimentar muitas coisas, esta ideia de que podemos experimentar muitas coisas e não temos todos que caber nas mesmas coisas, podemos gostar de coisas diferentes e o aproveitar, não é só as notas, até porque pensando na vida a longo prazo, talvez estas atividades, este voluntariado que a Cristina falou e que tu também falaste, podem trazer aqui um aporte. Pensando no primeiro ano, pode trazer um aporte até para o resto dos anos, não é? Para nós experimentarmos coisas e mesmo a nível profissional. E nós estamos aqui a falar de muita coisa e tu falaste da gestão do tempo, não é? Vamos ao voluntariado, vamos à tuna, vamos à praxe, vamos estudar, Eu não tenho horas e eu sinto, e há um tema que eu queria muito falar, que é
às vezes, não é geral, mas muitas vezes, o que fica comprometido é as horas que eu vou dormir. Porque tenho muita coisa para fazer, vou empurrar tudo até mais tarde, vou acordar mais cedo para conseguir estudar. O sono é uma questão importante quando pensamos na vida geral, mas aqui no ensino superior, não é, Virgínia? O sono, de facto, é importante em todas as etapas da nossa vida. Há algumas tarefas e funções que o cérebro precisa de desempenhar que só acontecem enquanto estamos a dormir, e é uma das primeiras a serem comprometidas durante toda a adolescência. Os adolescentes sentem sempre que não precisam de dormir muito. Muitas vezes não começa só na universidade, começa antes, ou porque ficam nas redes sociais, ou a falar com os amigos até tarde, ou porque ficam a jogar videojogos, ou a conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo. Portanto, toda esta realidade da globalização trouxe muitas vantagens, mas também quando elas implicam comprometerem algo tão fundamental como o sono, estamos aqui a entrar em toda uma área de maior vulnerabilidade. E ainda por cima, os anos da adolescência, e atenção, os anos da adolescência não terminam aos 18 anos. A adolescência termina por volta dos 22, 25 anos, que é quando o cérebro completa mais ou menos o seu desenvolvimento, sendo que a última área do cérebro a ser desenvolvida é precisamente o córtex pré-frontal, responsável pelos processos de tomada de decisão, pelo maior reconhecimento do impacto dos processos de tomada de decisão e as consequências delas no futuro. E quando nós não dormimos bem, não estamos a fazer o processamento emocional, não estamos a dar tempo para que o nosso cérebro se desenvolva devidamente e não estamos a investir no que é certo em termos dos processos neurodesenvolvimentais ao nível da destruição seletiva e do aumento da massa branca. O que acontece no ensino superior é que há uma tentativa de conciliação daquilo que já vinha do ensino secundário, dos jogos, dos videojogos, da comunicação, das redes sociais, com uma maior necessidade de ou estudar e guardar tudo para a noite, fazer diretas com o estudo, depois ainda por cima consumir alguns estimulantes, alguns psicoestimulantes para que possam ficar mais tempo acordados. E, ao contrário do que as pessoas pensam, de facto, essa informação não fica devidamente retida. E é enganador, porque quando nós ficamos 1, 2 noites a dormir poucas horas, não nos sentimos imediatamente cansados, quando somos assim jovens, principalmente, porque o nosso cérebro tem mecanismos de compensação e produz neurotransmissores, nomeadamente dopamina, em muito mais quantidade, até parece que ficamos com mais energia, parecemos o Marcelo Rebelo de Sousa por momentos. O problema é que acabamos depois por sentir os efeitos disso tudo ao nível do humor, sentimos também mais tristes, com mais necessidade de consumo calórico, comemos comidas com mais gordura, para também podermos manter energia, mais cafeína, e não só não estamos a regular devidamente as emoções, a ajudar o nosso cérebro a desenvolver-se de maneira saudável, como também não estamos sequer a fazer os processos de aprendizagem devidos. Portanto, é fundamental que as pessoas experimentem coisas diferentes, mas não têm que fazer tudo ao mesmo tempo, porque a universidade dura... Também sabemos, através de um estudo recente, embora não tenha tido a oportunidade de olhar muito bem para ele, que há uma grande percentagem de estudantes a não terminarem o primeiro ciclo do ensino superior, portanto, e ainda menos depois aqueles que continuam para mestrado, mas os anos da universidade são longos, há muita coisa que cabe nesses anos, além de que o tempo é bastante subjetivo. Nós não precisamos estar a fazer 4 coisas ao mesmo tempo, até porque em termos dos processos de vinculação para os grupos sociais, torna ainda mais difícil. Se eu estiver a fazer voluntariado e na Associação de Estudantes e no núcleo do meu curso e ao mesmo tempo até ingressar num projeto qualquer de investigação, eu vou conhecer imensa gente, vou perder horas de sono, de certeza, para estudar ou porque quero divertir-me também, mas também nem sequer estou a investir o tempo devido na criação de vínculos significativos com as pessoas que eu vou criando. Portanto, é muito importante experimentar coisas variadas, coisas saudáveis, mas variáveis, mas não precisam de ser todas de uma vez. E esta gestão, vivemos num período e numa fase da produtividade, da hiperconexão, de estar ligado 24 horas, e isto pode ser difícil, mesmo que estejamos conscientes de que isto não me vai fazer bem, e quando entrarmos neste círculo, é difícil sair. Existem aqui algumas estratégias, estavas a falar, por exemplo, de não precisamos de ir a tudo, podemos dividir ou fazer em tempos diferentes. Existem outras estratégias que se pode utilizar, Virgínia, que são aqui eficazes para nós
regularmos melhor, quer a nossa vida, quer também o nosso sono, não é? Sim. Uma das estratégias mais eficazes é uma estratégia que os jovens detestam, que é o planeamento e a organização, mas também a partilha. Se nós conseguirmos ter abertura suficiente para partilharmos com outras pessoas as atividades que gostávamos de fazer, também acabamos por ouvir de quem já passou por essas experiências que este compromisso vai ocupar 3 dias por semana, este 4, olha que se calhar depois até chegas lá e não é assim tanto tempo. Portanto, a partilha destas experiências, ou eu também queria fazer tudo e percebi que afinal não era preciso fazer tudo e correu tudo bem, este é o primeiro mecanismo para tentarmos diminuir a vulnerabilidade à qual os estudantes, especialmente os do primeiro ano, estão expostos. Depois, o planeamento daquilo que nós gostaríamos de fazer. Eu começo a ver, passo esta barreira de não conhecer ninguém no meu curso, na minha faculdade, passo esta barreira até de não saber o que há para fazer e começo a ver que há muita coisa para fazer e muita coisa que eu quero fazer. Ajuda. Fazer uma lista. Gostava de experimentar fazer um workshop de teatro. Também gostava de experimentar entrar na Associação de Estudantes. Olha, também gostava de experimentar entrar no jornal da faculdade. E vamos fazendo a lista. Priorizar. E vamos percebendo que nem todas as coisas ocorrem no mesmo momento temporal e que ao longo do tempo, nos 3 anos que seja da licenciatura, temos muito tempo a experimentar essas 10 coisas. Eu posso começar a fazer voluntariado e não ficar os 3 anos a fazer voluntariado, não tem nada de mal com isso. Ou não tem nada de mal fazer voluntariado depois num sítio diferente. Não faz mal experimentar dança, teatro, é muito. As artes performativas, embora não sejam área de estudo de muitos estudantes, só os que vão para artes ou para teatro, mas são momentos de grande proximidade e também de desenvolvimento afetivo muito significativo. As pessoas aprendem a relacionar-se de uma maneira diferente umas com as outras. E que vai aumentar também o bem-estar, não é? Aumentar o bem-estar, até alguma libertação de alguns preconceitos ou algumas ideias preconcebidas que se têm em relação a algumas coisas. Mas também podem durar apenas um momento do workshop, podem durar 5 semanas, não precisam durar o ano todo. As pessoas podem ir experimentando coisas, mas é muito importante que haja, no meio disto tudo, alguma atividade que seja a sua atividade de base. Que a pessoa vá descobrindo, é com isto que eu mais me identifico e é aqui que eu vou criando as minhas relações de vinculação e as minhas amizades mais profundas. Pode ser desporto, pode ser o que for. E é importante que haja uma que tenha mais continuidade e que as pessoas percebam que as outras não têm todas de ocorrer. Fazer uma lista ajuda, porque às vezes nós temos medo, se eu não fizer isso agora, depois já nunca mais vou fazer, claro. ou vou-me esquecer, ou não vou... Não, mas está ali, eu sei que não faço agora, no fim do segundo... Eventualmente vou... Exatamente, e este planeamento... e este ouvir, escutar, falar, estar aberto a falar também com pessoas que já participaram nestas experiências e para o bem e para o mal nisso as redes sociais ajudam, porque há sempre... Partilha de informação. Exatamente. Ajuda também a gerir expectativas, talvez. E há sempre uma página de Instagram de qualquer uma destas organizações, portanto dá para ver quem participa, dá para enviar uma mensagem que é mais anónima, a pessoa está mais protegida. É possível ir recolhendo a informação e fazer assim a sua hierarquia, não comprometendo acima de tudo a hora de dormir e nem a hora de comer, porque muitas vezes também, não almocei, não jantei, não faz mal, temos depois fui estudantes dormir. a ver isto na hora de dormir, pausa, e voltam de manhã. Exato, e de manhã está Se têm tudo fome, igual. vão comer, podem ver e ouvir-nos enquanto E estão não a é comer. não é para comer só quando tem fome. Não é só para comer quando têm fome. É para comer quando é preciso comer e tentar comer de uma maneira tão saudável quanto possível, até porque depois sabemos que... As correrias nem sempre... E depois também é preciso os convívios e Claro, a francesinha claro e o que que sim. seja, mas é importante ter em mente a alimentação saudável, a prática de exercício físico e o sono. E o estudar... Nesta lista de prioridades que a pessoa tem de construir, não tem de ter uma supremacia tão absoluta sobre as outras coisas todas. É importante que a pessoa esteja presente nas aulas, esteja atenta, cumpra as suas responsabilidades, mas não é por estar a estudar 8 horas por dia que vai tirar melhores notas, mas é por dormir 8 a 9 horas por dia que vai tirar melhores notas e que se vai sentir melhor. Isso é garantido. Porque depois, se nós fazemos muitas coisas, estudamos muitas horas, chegamos à aula e estamos cansados, não ouvimos, então estamos aqui a inverter. Contigo foi assim, Cristina? Como é que tu geriste isto de eu tenho que ser muito produtiva, eu tenho que estar muito conectada, eu tenho que fazer muitas coisas? Como é que foi para ti? Assim, eu acho que foi... Dormiste e comeste? Sim. Pronto. Eu acho que, para mim, o dormir e o comer nunca foi uma questão. Ok. Ou seja, eu acho que o dormir e o comer foi sempre uma prioridade, mas eu acho que eu não tinha muito a responsabilidade de dizer que não.
E eu acho que isso é uma coisa que nós temos que aprender desde o princípio. Porque mesmo dentro do associativismo, 1000 oportunidades vão aparecer. Mesmo dentro do grupo de voluntariado, imensas oportunidades vão aparecer. E nós temos que saber dizer, é isto não, é isto sim. E saber, lá está, construir prioridades. E isto é um processo complicado. E é um processo que cada um constrói por si próprio. Por si própria. Mas é preciso perceberem que não se sintam sozinhos nisso, ou seja, há outras pessoas que também estão a passar por isso, porque eu na altura lembro-me de ficar super frustrada e pensar, fogo, isto é mesmo difícil, isto é a coisa mais difícil que eu estou a passar no mundo, como é que eu escolho, como é que eu faço esta minha lista de prioridades? Eu sabia que era preciso fazer. Mas só começar às vezes é difícil. Como é que eu a faço? Claro. Pronto. E depois, lá está, perceber que o sono é importante, mas também é importante momentos de relaxamento, momentos de escrever, momentos de escrita, momentos com nós próprios e ter uma agenda sempre preenchida com imensas atividades, não nos vai levar a lado nenhum se não tivermos também momentos para refletir sobre elas e para conseguir absorvê-las e para conseguir processar todas as experiências magníficas que estamos a passar. Cristina, a Virgínia falou de uma questão que é importante e quer da tua experiência, quer também dos contactos que vais tendo com os teus e as tuas colegas, esta realidade de nós tentarmos dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo pode levar-nos ou estamos num contexto mais propenso ou propício a que exista um consumo maior, por exemplo, de psicoestimulantes, como disse a Virgínia, ou até, por exemplo, o consumo excessivo de cafeína. Tu sentes que isto é uma realidade e que é quase como uma fuga, e depois eu vou perguntar à Virgínia se isto pode trazer consequências a longo prazo. É uma realidade? Sim, eu acho que é sem dúvida uma realidade, ou seja, época de exames e mesmo aquelas últimas 2 semanas no final do semestre são épocas da maioria das pessoas de maior consumo de cafeína, mas eu acho que também temos que ser um bocadinho críticos e também compreender que se um estudante tem 3 exames, 2 apresentações, uma entrega de trabalho numa semana, nós também somos seres humanos. Claro. E temos que usar alguns mecanismos para conseguir fazer isto e por isso é preciso também perceber institucionalmente o que é que tem que mudar. E falar de saúde mental também é falar de métodos de ensino e aprendizagem, também é falar de métodos de avaliação. Okay. E por isso existe, por exemplo, um conselho pedagógico que eu não tinha conhecimento que existia, mas existe um conselho pedagógico que nas faculdades, eu só tive conhecimento no 3º ano, mas que nas faculdades existe e que os alunos podem reportar a existência destes momentos de avaliação excessivos ou até a não boa existência de momentos de ensino ou aprendizagem. Então, tu sentes também é mais uma questão estrutural, não é? Que sem nenhuma dúvida. Os estudantes e as estudantes podem ter muito esforço, mas se não existir, se nós temos que lidar com estas condições, às vezes é difícil. Sim, sem nenhuma dúvida. E até houve no 2º semestre do nosso 2º ano, a minha turma chegou a um ponto que nós não estávamos a conseguir lidar e estávamos todos a nível de saúde mental muito debilitados e tivemos que pedir uma reunião com os professores e ser sinceros, dizer, nós não estamos a conseguir. E, entretanto, os professores acabaram por mudar os prazos. Não sei se isto acontece em todas as faculdades, mas pode ser uma... Podem tentar, pelo menos. Podem tentar, e acho que é sempre sinceros e mesmo, por exemplo, dentro do associativismo e do voluntariado, deixar claro do género. Não, malta, esta semana não consigo. Ou seja, colocarmos também dentro das nossas prioridades. As prioridades não têm que ser sempre as mesmas. Claro. E nós temos, e acho que até é um tema quase comum a todos os nossos episódios do Videocast, que é esta aproximação ao corpo docente, que às vezes nós achamos que está lá muito longe e que não podemos falar. Isto que tu nos falas é exatamente isso, é falar e dizer isto não funciona para nós, isto está a causar estes sentimentos todos em nós e tentar que lá está este percurso académico seja efetivamente construído também com o corpo docente para que eles compreendam, porque às vezes nós estamos a sentir muitas coisas e os e as docentes, se calhar porque já passaram isto há muito tempo, nem acham que isto é uma questão. Por isso é importante falar e conversar. Sim, e não acontece em todas as faculdades, sem nenhuma dúvida. É uma realidade da minha faculdade, mas acho que o tentar não custa. E, por exemplo, já conheço outros casos que já alargaram prazos, porque o estudante não estava bem. E recorrer a órgãos como o Conselho Pedagógico. Sim, exatamente. Virgínia, falamos deste consumo e eu pergunto se, como tinha perguntado, se isto pode ter aqui algumas consequências, não só a curto prazo, mas também a longo prazo. E lembrei-me também, enquanto a Cristina falava, de
ok, consumo excessivo de cafeína, psicoestimulantes, e lembrei-me de outro contexto que já não tem tanto com que ver com este contexto mais de estudo e de produtividade, mas também o contexto social que tipicamente nos pode levar, até por esta questão de pressão de pares, para um consumo excessivo, por exemplo, de bebidas alcoólicas, de outro tipo de drogas, estimulantes. Isto é uma realidade e tu achas que pode trazer efetivamente consequências? Se me permitem, eu gostava só de voltar atrás, porque de facto o exemplo da Cristina é um excelente exemplo de uma pessoa que chegou ao Porto e que arregaçou as mangas e queria fazer muitas coisas e teve conhecimento de muitas informações e falou de uma das suas dificuldades, que foi a questão da assertividade e o saber dizer que não, tão importante que é. Mas acho que é muito importante atendermos também à outra franja dos alunos, os alunos que são um bocadinho mais introvertidos, que têm alguma dificuldade em estar em contextos em que se sentem expostos e os alunos, para além destes, que têm estas características de introversão, os que apresentam também já alguma sintomatologia depressiva e que tendem a isolar-se um bocadinho mais. Portanto, para estes estudantes é também muito importante aprenderem a arriscar, a dizerem que sim, a partilharem o que estão a sentir com outras pessoas, a procurarem algum contexto no qual se sintam seguros. Portanto, há este mundo das várias atividades possíveis e que também estes alunos podem e beneficiam imenso se encontrarem algum contexto com o qual se possam vir a sentir estimulados e felizes, mas também é muito importante perceber que há os outros que estão em situações vulneráveis e a quem nós devemos apelar, que procurem saber, que falem e mais, enquanto colega, se eu vir algum colega que eu sinto que esteja desta maneira, poder dirigir-me a ele, poder falar com ele abertamente, com cuidado, sem ser muito invasivo, mas dar sugestões que possam contribuir para a promoção do seu bem-estar. Respondendo agora à questão, o consumo da cafeína não tem propriamente resultados que sejam muito coerentes em relação aos efeitos a longo prazo. Há alguns estudos que falam até em prevenção possível de algumas situações neurodegenerativas futuras, há outros estudos que falam que nada disso é real. No entanto, tudo o que é consumo acentuado de uma determinada substância tem sempre malefícios significativos. Não só, por exemplo, a questão da cafeína para alunos que têm tendência já para serem ansiosos vai exacerbar a sintomatologia, especialmente a psicossomática associada à ansiedade, portanto o aluno até pode achar que está mais ansioso e são os efeitos da cafeína. É muito importante limitar o número de cafés ou de bebidas com cafeína que a pessoa toma por dia, portanto, acima de tudo, é importante a pessoa ter consciência do seu próprio corpo, daquilo que são os seus próprios limites e perceber que, mesmo não tendo muito tempo para estudar, não é fazendo dieta, não é estando mais alerta, não é bebendo esta bebida com este nível de cafeína que vai fazer um melhor trabalho, mas sim tentar procurar outro tipo de soluções. Em relação ao consumo de álcool, ele é sobretudo preocupante em momentos em que o abuso acontece muito exponencialmente, de forma aguda, por exemplo, na queima ou em jantares de curso. Há alunos que não têm consumo regular de álcool, e ainda bem, porque não é bom consumir álcool, não faz bem a ninguém, não é saudável, mas é sobretudo perigoso quando há este consumo exacerbado em momentos pontuais, porque o corpo não desenvolveu nenhum tipo de tolerância, nem a pessoa aprendeu a identificar os sinais que o corpo dá no sentido de se calhar é melhor parar, olha que já chega. E depois os alunos que são mais vulneráveis, porque já estão em situação com alguma sintomatologia ao nível da saúde mental ou até outras questões relacionadas com o seu bem-estar, estão mais também vulneráveis a consumir excessivamente álcool, ou por pressão de pares, ou muitas vezes porque acham que não se vão conseguir divertir se não beberem, ou não vão conseguir dizer o que querem, porque não têm coragem, por causa das questões da inibição, se não beberem. E são também conceitos que podem ser trabalhados de outras maneiras que não só através do consumo de álcool. Por exemplo, participar num grupo de desporto, numa atividade desportiva, num grupo de teatro, em alguma arte performativa, dança, pode também promover os níveis de inibição e de muito mais à vontade ao nível do enquadramento social, sem que a pessoa tenha que recorrer ao consumo de substâncias, como é o caso do álcool. Sabemos que o consumo de álcool é uma realidade e que provavelmente muitos e muitas estudantes vão vivenciar. Acho que é isso que estavas a falar também, de identificar, de perceber o que é bom para mim, o que é que não é, e recorrer se calhar a outras estratégias. Cristina, tu já foste dizendo que este percurso foi muito desafiante para ti, que
até com a tua turma se sentiram num momento de limite e provavelmente tu, enquanto pessoa individual, também o sentiste. Falamos cada vez mais disto de pedir ajuda, terapia, falamos cada vez mais nesta consciência que existe para procurar terapia e para procurar outro tipo de ajudas. No entanto, nós vivemos numa realidade, e tu, enquanto membro da Associação de Estudantes, com certeza que tens esta realidade próxima, vivemos numa realidade em que os estudantes até têm consciência, mas depois, por exemplo, pagar uma consulta é muito caro e isso deixa de ser uma prioridade. Como é que tu, pela tua experiência, vês isto de recorrer à ajuda? Existem outras ajudas também que até fomos falando, por exemplo, serviços da Universidade do Porto que existem sem custo associado, por exemplo. Sim. O que é que tu sentiste durante este teu percurso? Eu senti que cada vez o estigma era menor, mas também ressaltando que eu estou numa faculdade de Psicologia e Ciência da Educação. Portanto, quando eu falo com os meus colegas, por exemplo, de Engenharia e de Economia, acho que o estigma ainda é muito grande. E claro, evidentemente, o fator económico é que é muito predominante, porque eu até posso saber que quero ser acompanhada por uma psicóloga, mas se não tenho o dinheiro para conseguir pagar uma consulta ou 2 ou 3, se calhar não fazem a diferença. É preciso algo a longo prazo. Portanto, é definitivamente algo que prejudica. Mas, por exemplo, lá está, eu recorri ao serviço da SASUP, das psicólogas da SASUP, e, entretanto, ao cheque psicólogo. E, neste momento, existe o cheque psicólogo. No meu ver, ainda não está organizado suficientemente bem, porque é simplesmente uma lista e depois nós temos que estar a pesquisar entre 50 psicólogas qual é que nos identificamos, mas pronto, acho que é uma coisa que está a ser trabalhada, mas existem efetivamente cada vez mais serviços. Algo que eu senti muito falta no meu primeiro ano foi mais a nível institucional, sem ser o acompanhamento individual, por exemplo, grupos de conversa, grupos de apoio, para eu perceber que o que eu estava a sentir, muitas outras pessoas estavam a sentir. Bastava, se calhar, um ou outro grupo de conversa, uma outra roda de conversa, um outro grupo de apoio, para eu perceber exatamente isso. E, por exemplo, a minha associação de estudantes, lá está, nós promovemos, mas acho que faltava isso mais a nível institucional. E esta questão que estavas a falar sobre... Às vezes eu sentia que era só comigo, que eu acho que é uma questão muito comum, que é entramos num novo contexto, eu sinto estas coisas todas, ninguém fala sobre isto, por isto eu sou o único, no ensino superior a única, a sentir-me perdido ou perdida, que não é a realidade. E outra coisa que eu gostaria de falar, Virgínia, é que muitas vezes nós associamos aqui o bem-estar ao bem-estar mental. No entanto, nós sabemos que os sintomas relacionados com ansiedade, quadros depressivos, podem também ser sentidos a nível físico. Isto é uma realidade, porque às vezes nós não identificamos que estamos com sintomas de depressão, ansiedade, mas sentimos-nos que não queremos levantar da cama, sentimos-nos muito cansados. Estes quadros são também físicos. Não é só aqui uma coisa no campo da saúde mental. A saúde mental engloba bem-estar sem ser só o mental, o físico, o social. Continua a ser saúde mental. Por exemplo, a ansiedade é uma das emoções, no geral, mais camaleónicas que existem. Os sintomas de ansiedade agudos podem surgir em qualquer forma, podem surgir na forma de uma dor física, podem surgir, os problemas gastrointestinais são um clássico, a sudorese, aquela dificuldade, o clássico do estudante que vai fazer uma apresentação e vomita, ou do que tem de ir à casa de banho. Na verdade, é muito importante perceber que não se trata de problemas com origem orgânica. A maior parte destes problemas são manifestações psicossomáticas de uma questão de saúde mental. Não deixam de ser de saúde mental porque se manifestam no corpo. E há muitos estudantes que têm esta dificuldade e muitas vezes procuram fazer, principalmente os que têm mais estigma, procuram fazer todo o tipo de exames fisiológicos e não encontram a etiologia, uma explicação para o que estão a sentir e recusam até a possibilidade de poder ser alguma coisa psicossomática. Mas sim, estamos a falar do bem-estar geral, estamos a falar da promoção do exercício físico, estamos a falar da promoção de uma alimentação saudável, da manutenção de redes sociais e de redes de suporte saudáveis também, que não só previnem o agravamento de alguma desta sintomatologia ao nível da saúde mental, mas também podem promover aquilo que os estudantes procuram, que é
ter boas notas, ser bem-sucedidos, ter amigos e divertirem-se. Portanto, estes autocuidados básicos não só estão a prevenir o desenvolvimento de patologias, mas também estão a promover a aproximação dos alunos com aquilo que eles mais desejam quando entram nesta experiência que é o ensino superior. Mas mesmo que não o sintam logo no início, mesmo que haja momentos em que se sintam cada vez mais distantes desses objetivos, é normal também. Às vezes é preciso fazer uma pausa, é preciso ouvir outras pessoas que já passaram, é preciso perceber que não temos de estar sempre bem. Isso também não é uma doença. Eu posso ficar 2 dias sem me apetecer levantar e não estou com uma depressão. Posso estar com um humor um bocadinho mais negativo, mas não estou com um quadro depressivo. E às vezes, para o bem e para o mal, a divulgação das informações relacionadas com a saúde mental às vezes também cria uma espécie de modas e as pessoas muitas vezes também sobrevalorizam alguns dos sintomas que estão a ter, às vezes até procuram ajuda quando se calhar podiam conseguir melhorar esses sintomas de outra maneira e às vezes os sintomas até se agravam porque a pessoa está à espera de conseguir ajuda e está numa fila de espera que demora imenso tempo, mas está à espera que seja aquela ajuda que vai resolver o que está a sentir, quando a promoção do autocuidado tem de ser fundamental para prevenir o escalar desta sintomatologia. E falamos aqui do percurso da Cristina, que é um percurso que começou muito difícil e não é o percurso típico de eu entrei na faculdade, fui para este grupo, fiquei super fã deste grupo, fiquei lá até ao fim. Não foi isso? Tu foste aqui sentindo coisas muito diferentes e sentindo eu estou completamente perdida. Depois tinha aqui a questão das notas, não é? Eu tenho que ser bem-sucedida na faculdade. Tu sentiste ou sentes que isto foi tudo assim muito perfeito? Ou foi normal para ti falhar e perceber que eu não consigo fazer isto e está tudo certo e não foste a única? Sentiste isso? Sim, eu senti que foi um processo de aprendizagem mais uma vez. Ou seja, falhei e tive que perceber que errei para depois melhorar. Mas acho que é principalmente perceber que no fim, e para quem está a ouvir, que no fim dos 3 anos, ou dos 5 anos, ou dos 4 anos, as coisas vão fazer sentido porque foram feitas à vossa forma. Porque foram feitas foram vocês que escolheram estar neste caminho, foram vocês que escolheram não estar na praça, foram vocês que escolheram estar na Tuna ou estar na Associação de Estudantes, não têm que seguir um caminho já definido. Por isso, eu diria que é um bocadinho por aí. A aprendizagem aqui é importante, não é? Pensar que temos que viver o agora, mas que isto é um processo e que temos todos os nossos Sim, temos tempos. 3 anos ou 5 anos, era exatamente o que a Virginia dizia há pouco. Não temos que fazer tudo logo no primeiro ano, não temos que estar em todas as atividades ao mesmo tempo, porque se calhar vamos acabar muito cansados e não vamos acabar a ter tempo para nós próprios. Vamos descobrindo e no final somos pessoas também completamente diferentes daquelas que entramos. Acho que sim. Cristina, eu sei, em off também já falamos disto, e também voltando desta questão de que eu sentia que sou eu que sentia tudo isto, e eu sei que tu foste gravando aí no teu telemóvel aquilo que tu gostarias de ter ouvido quando estavas no primeiro ano, não querendo entrar, obviamente, na tua intimidade. O que é que tu sentes que deverias ter ouvido e que se calhar quem está a ouvir-nos e a ver-nos precisa de ouvir ou que era bom que ouvissem neste momento? Eu acho que é um bocadinho o que eu fui dizendo, mas que é confiei no processo e vai dar tudo certo. Ou seja, no fim do dia as coisas vão correr bem porque foi feita à vossa forma, porque foi o vosso caminho. E não se deixem guiar pelo percurso, ou seja, não comparem o vosso percurso. Eu lembro-me perfeitamente que eu via stories à quinta-feira à noite e eu ainda não tinha aquele grupo para sair e ficava triste porque não tinha aquele grupo para sair e está tudo bem. Se calhar daqui a um mês já vou ter o grupo, ou se calhar daqui a 2 meses já vou ter o grupo, e também está tudo bem se não tivermos um grupo definido e tivermos pequenos grupos. Ou seja, não comparem a vossa experiência. Se há a principal coisa que eu dizia nessa aula é não comparem a vossa experiência à experiência dos outros. Cada experiência é única e cada experiência é diferente. Ok. Esta procura pelo bem-estar passa também por isso, não é? Sim, percebemos aquilo que nos faz realmente bem. Em relação a ti, Virginia, qual é que achas que são as mensagens, as dicas principais que para os e para as estudantes que nos ouvem e que nos veem são assim importantes e dedicadas ao bem-estar em anos que são muito desafiantes, são muito enriquecedores, são muito desafiantes, trazem-nos coisas muito boas, mas muitas vezes desafiam aquilo que é o nosso bem-estar e a nossa saúde mental em última instância? Bom, uma das principais dicas é que não há falhar. Há experiências que se vão acumulando
E no início desta conversa falavas no ensino superior como uma viagem e como temos que nos manter firmes. Pois eu acho que de facto tudo é uma viagem, mas não temos sempre que nos manter firmes. É uma viagem e às vezes mudamos de transporte, muitas vezes, e às vezes voltamos ao início e às vezes até mudamos o destino. E vamos fazendo esta viagem sempre privilegiando aquilo que nós acreditamos que está em congruência com a pessoa que somos a cada momento, com aquilo que são os nossos objetivos, qual é o destino que queremos chegar, que pode mudar, mas também sem medo de mudar de transporte e sem medo de sair do próprio veículo e fazer uma pausa. E, portanto, esta pausa é olhar para dentro e muitas vezes é até olhar para o presente e perceber aqui, neste momento está tudo bem, eu hoje posso não ter ninguém com quem sair, mas estou aqui no meu quarto, na minha cama, sinto-me bem, tenho uma pessoa a quem mandar uma mensagem, se calhar depois vai ser diferente. E muita desta ansiedade que os estudantes sentem, e a população até em geral, vem da antecipação do que vai acontecer a seguir, de quais é que são as consequências de cada decisão que nós tomamos. E não faz mal nenhum, eu posso mudar de um comboio para um autocarro e chego ao mesmo destino. E até vejo uma paisagem diferente. E, portanto, mantermos mais no presente, comermos bem, fazermos desporto, dormirmos bem e valorizarmos aquilo que temos à nossa volta sem medo de falhar, porque não há falhar, não existe. Existe viver, ser humano e acumular experiências. Claro que sim. E procurar ajuda quando sentimos que assim é, e fomos falando de vários recursos que a própria universidade e que muitas faculdades dispõem até gratuitamente. Esta conversa também com pessoas mais velhas, com docentes. Existem formas de tentarmos encontrar o nosso caminho, a nossa viagem, que não tem que ser igual aos outros e às outras. Cristina e Virgínia, eu só posso agradecer a vossa presença. Eu tenho a certeza que quer a tua experiência, Cristina, vai ser muito útil para quem nos está a ver e a ouvir de se identificar, e a ti, Virgínia, trouxeste conselhos e uma visão sobre esta dimensão do bem-estar muito importante, por isso, obrigada às duas. A ti que estás desse lado, eu tenho a certeza que estes conselhos, estas experiências vão ser úteis, seja agora, seja daqui a um tempo. Lembra-te que a faculdade e a universidade podem ser os melhores anos da tua vida, mas é um caminho de altos e baixos e faz parte. O importante é saberes que não és o único ou a única a viver estes momentos e que podes e deves pedir ajuda e, principalmente, investir em ti. Voltamos em breve com mais um episódio. Até lá, pensa bem, tens feito alguma coisa para ti, por ti? Parar e recarregar? Até breve.